Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que vem falar a respeito do assédio moral. Depois das pesquisas que vocês fizeram e da nossa primeira aula, eu acredito que tenha ficado claro a respeito do que é isso. E o último ponto onde nós havíamos parado na aula anterior é sobre o você sabia, que o ponto que estávamos dizendo é a respeito do salário. Quando alguém vem comparar salários, falar a respeito do seu salário na frente de outro ou outros colaboradores, isso pode ser caracterizado como um assédio moral. Por quê? Ninguém precisa saber o quanto você ganha, a não ser que você queira falar a respeito disso. Tá? Mas isso nós já dissemos na aula anterior. Nós vamos continuar com mais uma situação aqui do você sabia. Então, você sabia que se alguém compartilhar demasiadamente dados sobre a sua vida pessoal no trabalho, também é caracterizado um assédio moral? Então, cuidado com situações de fofoca, aquilo que vem falar sobre o colega, aquilo que falam de você. Fazer fofoca, ficar levantando falsos testemunhos ou até mesmo testemunhos verdadeiros a respeito da sua vida pessoal no trabalho, compartilhar isso com outros colegas, não pode, é assédio moral. Não pode, não deveria fazer, embora nós infelizmente saibamos que isso acontece com certa frequência. Então, pessoal, pensando o quê? Isso sendo um crime, como já dissemos na aula anterior, está ali no nosso Código Penal, coagir um colaborador, um subalterno, até mesmo seu patrão, seu líder, não pode falar mal do colega, não pode. Isso é contra a lei, então está lá no nosso Código Penal, ok? Então assédio moral é crime, fiquem atentos. Por quê? Há várias formas de assédio moral, como nós vemos conversando a respeito. Então, relacionado ao trabalho em si, falar sobre as tarefas, aquelas atividades que o colega desempenha. Não pode ficar. O que pode falar, na verdade, é você sugerir, auxiliar. Agora, cometer um certo bullying, né? Bullying mesmo. Cometer isso dentro do ambiente de trabalho de modo a assediar, ficar falando mal, coagir. Se não vai ajudar, não atrapalhe, tá? Então, uma das formas. Criar situações de isolamento social. Exclui o colega. Exclui o colega ali de reuniões em grupo, confraternizações. Então, cuidado com essa questão social. Um outro ponto importante para a gente pensar é o que? Os ataques pessoais, insultar, como a gente disse agora há pouco, sobre a fofoca, falar mal do outro, direcionar alguma fala agressiva a determinado colega de trabalho, também é caracterizado como assédio moral. Fazer ameaças verbais, críticas, intolerância, humilhação na frente dos outros, não pode. E aqui disseminação de rumores, fofoca, é assédio moral. Cuidado que você fala do coleguinha de trabalho. Por quê? As consequências disso tudo são muito sérias. Tanto para aquele que comete, tanto para aquele que sofre, né, gente? Ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer passar por situações humilhantes no trabalho. Então, as consequências disso quais são? O estresse emocional, adoecimento emocional, psíquico e também físico. Lembra que a gente falava daquelas famosas gastrites nervosas? Dói aqui, dói lá e dói acolá. Cuidado com esse monte de dor, hein? Quando a mente adoece, o corpo padece. Já falamos também que o nosso corpo fala, e não fala pouco. E tem uns que até gritam. Cuidado com o que o seu corpo está falando. Presenteísmo ou absenteísmo, o que é isso? Estou aqui de corpo presente e mente ausente, estou faltando demais ao trabalho, estou doente demais para ir ao trabalho. E não estou dizendo sobre inventar, não. Estou dizendo que adoece mesmo e não consegue trabalhar. O burnout, que é um outro assunto que nós já falamos sobre as doenças do trabalho, tá? Então, essa piora de quadros emocionais, muitas vezes, alguns dos nossos colegas estão lá trabalhando e tem uma situação de saúde emocional que está sendo tratada. E quando sofre uma situação como essa, de bullying, quando a pessoa sofre algumas agressões mesmo, físicas e até mesmo emocionais no trabalho, imagina chegar ao ponto de uma agressão física. Então, já está lá caracterizado como assédio moral. Cuidado! Se você passa por isso, ou se você já passou por isso em algum outro momento, fique atento, é importante.
nós falarmos para alguém sobre isso. Seja lá com alguém superior a você, seja lá com um colega, mas não sofra calado, porque o assédio moral, infelizmente, ele é comum. E ele só é comum porque muitas das vezes, na maior parte das vezes, não se pede socorro por medo, vergonha, ou às vezes aguentar isso calado porque precisa de um salário. Tome cuidado, veja que esse salário está sendo para pagar remédios ou para te dar uma vida boa. Cuidado, certo? Cuidado com as agressões aí no seu ambiente de trabalho. Porque vem um quadro aqui dizendo das consequências para a saúde da vítima. Dá uma olhadinha nisso e tem a ver com o slide anterior que nós conversamos, certo? O que é o presenteísmo? É o primo de primeiro grau do absenteísmo. O que é isso? O presenteísmo, gente, é o corpo presente e a mente ausente. Essa necessidade constante da mente fugir do local onde está. Então, eu não posso sair com o meu corpo, mas eu venho trabalhar pensando que eu queria estar em casa, pensando no jogo de futebol, pensando que eu gostaria de ficar com meu esposo, pensando que eu gostaria de ficar com a minha esposa, com os meus filhos, fazendo outras coisas, mas eu não gostaria de ficar aqui. Esse é o presenteísmo. Sabe quando a gente está fazendo uma aula ali online, ao vivo? Quando tem um Zoom, por exemplo, que nós pedimos para a pessoa, ligue as câmeras, ligue os microfones, queremos ver vocês. E nós sabemos que às vezes o celular está no bolso, até com o volume um pouco mais baixo, para não atrapalhar aqui o tereré que eu estou tomando, uma maquiagem que eu estou fazendo, uma janta que eu estou fazendo, uma conversa boa que eu estou aqui do lado, mas eu estou aqui com o celular ligado na aula para dizer que eu estou aqui. Cuidado! Cuidado com isso, porque sabemos, tá? Quando você vai passear com o celular no bolso, quando você vai viajar com o celular no bolso, quando você vai fazer outras coisas. Não estou aqui dizendo que você não pode fazer isso, mas você sabe que está cometendo presenteísmo, tá? Cuidado com o presenteísmo. Lembre-se, existe um mercado de trabalho muito competitivo. Você pode até tirar um 10 copiado do coleguinha, mas o mercado não vai te selecionar pelo 10 do coleguinha. Vai te selecionar por uma nota que você conseguir chegar. Cuidado, qual é a nota que você consegue chegar? Então é importante nós ficarmos atentos a essas situações de presenteísmo. Olha lá alguns níveis, algumas situações no próximo slide. Vem falar aqui novamente sobre o burnout, que é queimar por dentro, você já sabe disso. E alguns até já relataram que sofreram infelizmente com essas situações. Então, para gravar, cuidado do burnout, pode ser uma das consequências de estar sofrendo no ambiente de trabalho. Então, tem as consequências diretas. O que é isso? Consequências diretas é quando a pessoa fica fechada, arredia, não quer compartilhar, não quer colaborar, a pessoa não consegue. Não consegue porque sofreu demais, até tenta, mas sofreu demais com as agressões dos outros colegas. Então não consegue ir para frente, não consegue trabalhar de maneira mais satisfatória. Então tem os aspectos, inclusive, da depressão. O que é isso? São as perdas significativas da vontade de trabalhar. Pessoas sofrem por depressão por estar em trabalhos que pode não ter a ver com ela, por, às vezes, estar nesse trabalho porque precisa de uma questão financeira, não é o trabalho dos sonhos, mas tem dificuldade em se colocar naquela função. Então, cuidado com o trabalho, muitas vezes, que nós nos forçamos a estar. Muitas vezes esse sonho vira um pesadelo. Às vezes eu estou num trabalho que vai me ajudar em uma escada para eu subir para o próximo nível e chegar lá no meu sonho. Mas só tome esse cuidado. Tá? E principalmente como é a sua relação com os colegas. É importante a gente tomar conta de nós mesmos e nos preservar, né? 4 pilares do controle do estresse. Por que eu estou falando de controle do estresse? Porque se você estiver exposto diante de uma situação dessa de trabalho, sofrendo com assédio moral, é claro que o seu nível de estresse vai lá em cima. E também lembre-se lá, como nós dissemos, situações depressivas, sentimentos depressivos, você cada vez mais recluso, dificuldade em pôr para fora, socializar, tenha atenção a isso. Então, 4 pilares do controle do estresse. Está estressado, cansado, passado com o seu trabalho, seja por situações suas, seja por estar sofrendo, infelizmente, com a possibilidade de um assédio moral. Eu sei que muitas vezes a gente não gosta, mas vai dar uma passeada, uma caminhada. Quando nós caminhamos, aí pelo menos uma meia horinha, tá?
A caminhada ela libera no nosso corpo uma substância chamada endorfina. A endorfina, o que ela faz? Dá sensação de bem-estar e prazer. Serotonina também ajuda muito nisso, aquele relaxamento, aquela alegria. Pelo menos dizer assim, olha, caminhei meia hora, já fiz o dever cumprido, já fiz a minha parte. Então, para sentir essa satisfação, tenha uma boa alimentação também, porque ajuda. O que tem a ver estresse com alimentação? Faz o teste, depois você pode contar para nós. Porque muitas vezes quando nós comemos muito mal, nosso corpo não funciona muito bem. Consequentemente, vai passar mal, vai ficar ruim, vai ficar agoniado. Então, tenha atenção no que você come. Tente relaxar. Se você vive sempre sob pressão, que momento que o corpo vai acalmar? Está sempre fervilhando as emoções. Quando é que vai baixar isso? Então é importante estar atento. E modificar os pensamentos. O que é isso? É a chave, inclusive, da linha de atendimento que eu trabalho, que é a psicologia cognitivo-comportamental. Quando nós pensamos diferente sobre aquilo que acontece, a nossa conduta muda. Então, se eu olhar só pelo lado negativo, se eu olhar só que vai dar errado, que não vai funcionar, que não presta, que não dá certo, qual é a tendência de eu fazer um comportamento diferente, de eu modificar as minhas ações frente àquela situação? Então, eu vou continuar patinando na lama, não vou sair do lugar. Então, mudando o pensamento, nós conseguimos mudar as situações que acontecem conosco, certo? Então, o trabalho é para produzir, não é um lugar de ameaça. Não vá para um lugar de ameaça, procure um lugar onde você possa ser o melhor de você mesmo. Então, o nosso trabalho tem que ser um lugar onde nós podemos produzir, podemos ser felizes. Senão, não é o nosso sonho, senão vira um pesadelo, certo? Pessoal, agradeço a todos que assistiram. Fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos que precisarem. E deixo aqui um abraço para vocês. Lembre-se, o trabalho é um lugar de sonho, tá bom? E sonho para realizar, não fique só sonhando. Realize o seu lugar de sonho e realize, tá bom? Até mais!